certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 53. Hoje a gente vai estar abordando sobre patrimônio histórico e patrimônio cultural. Então, os objetivos dessa aula são entender o significado de patrimônio, categorizar os bens, compreender o que é o patrimônio histórico-cultural, conhecer um pouco da história de alguns patrimônios históricos e culturais espalhados aí pelo mundo e valorizar os patrimônios históricos imaginando como seria não ter cultura. Então, para essa aula, utilizem aí a caneta, o caderno de geografia, se achar necessário também o lápis e a borracha. Galerinha, então assim, antes da gente abordar o que é patrimônio histórico-cultural, vamos pensar primeiramente o que é um patrimônio. Vocês já ouviram essa palavra? O patrimônio são os bens, tá? Obrigações e direitos associados aí a uma entidade, como por exemplo a uma empresa ou até uma pessoa. Então, o patrimônio são os bens que uma pessoa, que uma empresa, uma entidade, uma organização possui, ok? Esses bens, eles estão relacionados aí, eles além de serem bens, a gente vai ver que temos patrimônios materiais e imateriais, a gente também tem a questão dos direitos, tá? Então, vamos imaginar essa imagem aqui. O que a gente percebe? Nós temos uma família, num jardim atrás temos uma casa. A gente deduz que essa casa pertence a essa família, tá? Ou seja, essa casa é patrimônio dessa família. Categoria dos bens. Então, os bens, eles podem se classificar nessas 4 categorias aqui. Os bens imóveis, né? Imóvel dá a ideia do que? Móvel é aquilo que se mexe, imóvel aquilo que fica estagnado. Então, os bens imóveis são aqueles fixados no solo, tá? Que estão fixados na superfície, cuja remoção não é possível sem que o bem seja destruído ou sofra danos. Por exemplo, uma casa. Uma casa está fixa no solo. Se eu quiser remover essa casa, né? Eu quero levar essa casa e construir ela em outro terreno. Eu vou precisar desmanchar essa casa, tá? Ela vai sofrer danos. Por quê? Porque ela é um bem imóvel, ela não é feita para ser levada para outros locais. Os bens tangíveis são aqueles que existem na forma física, como é o caso de dinheiro, carros, casas, entre outros. Aqui a gente também inclui a casa, tá? O tangível, então, é aquilo que existe de forma física. O físico é o quê? Aquilo que é possível encostar, aquilo que existe, aquilo que é matéria, tá? Carro, dinheiro, né? São coisas que a gente consegue, né, tocar, é algo físico, algo sólido. Os bens móveis já são o quê? Aqueles que podem ser removidos, tá? Sem nenhum problema do local em que eles estão, sem dano ou destruição, tá? Então, os bens móveis é aqueles que eu posso mudar de local. Por exemplo, o carro. O carro já é justamente feito para isso, para a gente mudar de local. Ele é um bem móvel, tá? E os bens intangíveis são os bens que não são palpáveis, que eu não posso encostar, por não ocorrerem na forma física, como é o caso de um domínio de internet ou o nome de uma marca, tá? São bens que uma pessoa possui, né? Vamos pensar uma marca, ela vai possuir diversas lojas de venda dessa marca, ela vai possuir fábrica que vai produzir os produtos dessa marca, mas a marca em si, ela é intangível, eu não posso encostar nessa marca ou estar dentro dessa marca, ok? Então, essas são a categoria aí dos bens. E a partir disso, né, então compreendi o que é patrimônios, a categoria desses bens, né, que o patrimônio ele é um bem. Agora eu vou compreender o assunto da minha aula, tá? Que é o patrimônio histórico-cultural. O termo patrimônio histórico-cultural, ele diz respeito a tudo aquilo que é produzido de modo material, físico, palpável, e imaterial, que é algo que pertence, por exemplo, à cultura, tá? Pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua importância cultural e científica, deve ser preservado por representar aí uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Então, o patrimônio histórico-cultural é aquele feito justamente por quê? Porque ele
foi criado aí pelos nossos antepassados, buscando trazer a cultura daquela sociedade. E por conta disso, ele não pode ser removido, tá? Ele precisa se manter daquele modo. Então, por exemplo, aqui temos dois exemplos de patrimônio, um material e um imaterial. O Cristo Redentor, tá? O Cristo Redentor representando aí a cultura local, tá? Os cristãos, enfim. No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito decide, vamos remover o Cristo Redentor de lá. Será que é possível fazer isso? Com certeza não, tá? Inclusive, o Cristo Redentor é um dos pontos turísticos mais visitados aí do mundo, né? Do Brasil e do mundo. E aqui nós temos o patrimônio histórico imaterial. Por quê? Porque ele traz a nossa cultura, mas não é algo palpável, algo que está lá estagnado, tá? Que é, por exemplo, o samba, o carnaval. Ele traz a cultura local e com isso é preservado a partir aí das festas. Patrimônio histórico-cultural espalhados pelo mundo. Então, nesse momento, a gente vai conhecer alguns exemplos aí de patrimônios históricos que estão espalhados pelo planeta. A gente citou alguns aqui que estão no Brasil e agora vamos ver sobre alguns patrimônios históricos culturais que estão espalhados pelo mundo. Muito provavelmente alguns vocês inclusive vão conhecer, tá? Você vai notar que eles aí também são bastante antigos e que mesmo assim eles estão preservando a cultura e a história daquele povo. O primeiro é o Stonehenge, tá? Não sei se vocês conhecem, mas o Stonehenge ele é localizado lá na Inglaterra, lá na Europa. Ele tem uma estrutura aí que data mais ou menos 3.000 anos de idade, bastante antigo. Algo que vocês podem perceber é que são pedras grandes, tá? Não sei definir aqui o tamanho exato delas, mas são bem maiores do que um ser humano e que foram colocadas, estão dispostas de um modo bem interessante, mas que se a gente for pensar 3.000 anos, será que a humanidade tinha tecnologia para estar erguendo essas pedras desse modo? E aí surge, né, a curiosidade, surge o mistério, né? Então os estudiosos eles ainda não têm certeza de como o povo da época conseguiu construir o Stonehenge, tá? Por quê? Pedras extremamente pesadas. Empurrar essas pedras já seria muito complexo. Imagina deixar elas em pé e ainda colocar outras em cima, tá? Então, é um mistério aí que a gente tem do mundo antigo. Outro, que é bastante antigo também, é o Coliseu, tá? O Coliseu romano, aí a civilização romana, ela foi muito forte no passado, chegando aí meio que a controlar o mundo na Idade Antiga. Então, no local, nós tínhamos gladiadores, provavelmente vocês já ouviram falar, gladiadores, eles eram guerreiros, eles lutavam muitos até morrer. Então, o Coliseu, ele ruiu lentamente, tá? Ele teve alguns desgastes ao longo do tempo, quando a gente não tinha aí legislação acerca de patrimônio histórico-cultural, mas hoje o que nós temos do Coliseu, ele é muito bem preservado. Inclusive tem pontos dele que são restringidos aí para visitantes. Aí nós temos um outro, que é o Partenon, tá? O Partenon, ele foi um templo da deusa Atena. A deusa Atena era uma deusa aí da mitologia grega. Lá os gregos antigos, eles tinham uma mitologia bem vasta, acreditavam, politeístas, acreditavam em diversos deuses e um desses deuses era a deusa Atena, que deu nome à cidade, que hoje é a capital da Grécia, a cidade Atenas, tá? Muito cuidado, Atena é a deusa, Atenas é a cidade. E na cidade, né, na capital grega Atenas, nós temos esse templo dedicado à deusa Atena, ok? Então, além disso, proporciona uma excelente vista da cidade e outras ruínas próximas. Ele foi construído ali por volta do século V a.C. Então, para vocês terem noção aí de como ele é antigo. Ao longo dos séculos, muitas das estruturas vizinhas foram destruídas por conta de guerras, por conta de ladrões,
tá? Por isso hoje ele tem, né, possível notar aqui no teto principalmente que ele sofreu bastante desgastes e ação humana, mas o que nós temos hoje ele é bastante preservado. E a importância do patrimônio histórico-cultural? Por que será que é importante eu manter esse meu patrimônio histórico-cultural? Pensem na cidade de vocês, no estado de vocês, no país, enfim. Quais patrimônios históricos culturais que a gente possui? Materiais e imateriais. O que eles estão atrelados diretamente ao quê? A cultura local. Então, olha só. Aqui é uma reflexão para vocês fazerem. Imagine que você tenha nascido em um local completamente isolado. Nasceu num local que você não tem contato com civilização, tá? Sem desenvolver a tua língua, tá? Você não desenvolveu uma linguagem propriamente dita. Sem alteração do ser humano na paisagem. Então, assim, você nasceu num local que você não aprendeu, né, não desenvolveu a linguagem, você não modificou esse local, né, assim como ele estava, ele se mantém sempre por anos da vida toda, tá? E você não interagiu com outros seres humanos, tá? Imagine que vocês estejam nessa situação. O que acontece? Nesse exercício, imaginando, você não estaria sendo apresentado a nenhuma cultura, certo? Porque você não modificou o ambiente, você não teve contato com outras pessoas, tá? Logo, você não obteve conhecimentos, talvez você fez algumas deduções, mas não obteve nada além disso. Você não teria aprendido aí a falar, porque não existiam outros falantes, então você nem saberia, né, nem saberia que você poderia emitir um som. Você provavelmente não alteraria o meio, você nunca mudou o que estava no meio. Por que agora iria mudar? Pois ele não foi alterado antes e você não haveria como aprender técnicas que permitem essa mudança. Então, logo o que acontece? O que a gente deduz com isso? Que se você tivesse vivido desse modo, você não teria cultura, tá? Então, por isso a importância da preservação do patrimônio histórico-cultural. A gente já abordou sobre cultura. A cultura é algo vivo, tá? Algo que sofre algumas modificações conforme a civilização, conforme a sociedade, o desenvolvimento, e ela precisa ser preservada justamente por caracterizar todo um povo. Nós nascemos e crescemos em ambientes culturais, tá? Do mesmo modo, vamos adquirindo e incorporando elementos participantes da cultura em que estamos inseridos para o nosso modo de viver, internalizando-os a ponto de tratá-los como quase naturais. Então, todas as ações que a gente realiza, as nossas ações, os nossos valores, o modo como a gente se veste, o modo como a gente interage, a nossa linguagem, tá? A gente já abordou sobre isso, a gente possui dialetos, a gente possui dialetos diferenciados, sotaques diferenciados, ainda que no Brasil nós só falamos, né, no geral, a língua oficial é a língua portuguesa, ok? Então a cultura molda as nossas personalidades, colocando-nos uma identidade cultural. Então todos nós temos essa identidade cultural e que isso é preservado também a partir do patrimônio histórico-cultural. Valorização do patrimônio histórico-cultural. A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas, tá? Então, quando eu valorizo isso, eu estou automaticamente me valorizando a minha cultura e todas as pessoas que estão inseridas nela. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, né? Paisagens, patrimônios, obras de artes, as festas populares, ainda que nesse momento pandêmico a gente tem que ter deixado um pouquinho de participar de festas, né, de fazer festas, mas a gente tem essa valorização também, tá? A culinária do local, a gente já abordou sobre isso também, falando sobre cultura catarinense, sobre a culinária ou qualquer outro elemento cultural do povo, é
manter a identidade desse povo. Imagina só, de repente, a nossa cultura se perder. Tudo que a gente adquiriu de cultura até o momento não ser mais usado. Seria muito estranho, tá? Então, olha, aqui do lado eu coloquei, creio que todos gostem, né, de festa junina. Festa junina, ela representa muito da cultura do Brasil. Galerinha, então nessa aula vocês puderam compreender aí sobre patrimônio histórico-cultural. A gente vai continuar abordando isso nas próximas aulas. Então hoje eu quis trazer mais essa questão de conceito, vocês conhecerem aí o patrimônio histórico-cultural a nível mundial, tá? E na próxima aula a gente vai estar abordando sobre patrimônio histórico-cultural mais aqui, próximo onde a gente está, no estado de Santa Catarina, tá? Então, nesse momento, vocês vão estar realizando aí algumas atividades sugeridas a vocês. Até a próxima e bons estudos!